Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudia Funchal e eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, carinhosamente chamado pela gente de Nescov. E hoje eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que é central para a gente do Nescov, que é análises clínicas. Eu tenho certeza que a maioria, se não todos vocês, já ouviram falar nesse termo, análises clínicas. Por quê? Porque a maioria de vocês com certeza já realizou exames laboratoriais. Esses exames laboratoriais, eles são solicitados com relativa frequência pelos mais diversos profissionais de saúde. Por quê? Porque eles fazem parte daquele nosso exame anual, daquele nosso check-up anual. Sempre que a gente vai no clínico, ele pede uma série de exames. Dentre esses exames estão também os exames das análises clínicas sendo solicitados. Tá? Então, esse check-up que todo mundo faz, ele serve para prevenir o aparecimento de diversas doenças. E quem já tem o diagnóstico de alguma doença, esse check-up também serve então para monitorar como é que está o progresso da doença, como é que está essa doença. Então, o que significa análises clínicas? É o ramo, ou seja, é uma área da saúde em que um material biológico ele vai ser colhido de um ser vivo com o intuito de saber mais informações sobre essa pessoa. Então, nas análises clínicas, a gente trabalha com o exame laboratorial. O nosso objeto de análise nesses exames vão ser diversos materiais que podem ser, por exemplo, sangue, urina, fezes, dentre outros que vão ser coletados, então, do paciente. Os exames laboratoriais, eles são realizados somente por profissionais capacitados, ou seja, que tem aquela formação específica para poder realizar um exame laboratorial. Quem seriam, por exemplo? A gente pode estar falando de um biomédico, a gente pode estar falando de um farmacêutico, a gente pode estar falando de um biólogo, a gente pode estar falando de um médico, entre outros profissionais que podem estar atuando nesse momento. Lembrando que também quando a gente fala em exame laboratorial, isso também é aplicado para os animais. Então, os animais também realizam exames laboratoriais, sendo então os médicos veterinários muito importantes também nesse trabalho, nessa realização dos exames laboratoriais. Então, quais são os exames de análises clínicas? São vários. E eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já realizou vários deles. Vamos dar uma olhadinha em alguns. Um dos tipos mais comuns são os exames bioquímicos. Para que servem esses exames? Servem para investigar o metabolismo do nosso organismo. Alguns exemplos, o exame de glicose, a chamada glicemia de jejum, que é muito utilizada então para uma doença que afeta bastante a população, chamada de diabetes. Outro exame bastante comum que faz parte dos exames bioquímicos é a dosagem de colesterol, que é extremamente importante para o diagnóstico e também para o prognóstico das doenças cardiovasculares. Além desses exames bioquímicos, outro exame muito comum de ser realizado nas análises clínicas são os exames hematológicos. Tem como objetivo, então, investigar as condições e as doenças que vão ter alguma relação com o sangue ou então com as frações sanguíneas. Dentre esses exames, um bastante conhecido é o hemograma, que a gente trabalha então com a contagem de glóbulos brancos, de glóbulos vermelhos e também com a contagem de plaquetas. O hemograma ele é muito importante para a avaliação de anemias, de leucemias e também de linfomas.
Outro exame bastante importante que faz parte desses exames hematológicos são as provas de coagulação. O nome já está dizendo, a gente vai avaliar então a cascata de coagulação sanguínea. São provas extremamente importantes e que são sempre realizadas antes de cirurgias, para se avaliar então se o paciente ele sofre algum risco de ter alguma hemorragia durante o procedimento. Outros exames bastante importantes dentro das análises clínicas são os exames hormonais, que servem então para verificar como é que está a produção de hormônios no nosso organismo. Alguns deles estão aqui mostrados para vocês. O TSH, que serve para avaliar o funcionamento da hipófise e da tireoide. O cortisol, que serve para avaliar o funcionamento então das suprarrenais. A testosterona, que serve para avaliar, então, o funcionamento do testículo. Outro exame também muito realizado dentro das análises clínicas são os exames imunológicos, que são utilizados para verificar a defesa do nosso organismo. Dentre eles a gente pode citar o exame de dengue, o exame de toxoplasmose, que vão avaliar então as imunoglobulinas, e hoje em dia um exame bastante conhecido que trabalha então dentro dessa área dos exames imunológicos é os testes de anticorpos para Covid-19, que eu tenho certeza que vocês ouviram falar muito nos últimos anos, os testes de IgM e o teste de IgG, ou seja, a sorologia para Covid-19. Se tem também os exames parasitológicos, que servem então para verificar a presença de parasitos e de protozoários. A gente tem o exame parasitológico de fezes, como o mais comum de ser realizado, onde vai se procurar a presença de parasitos, seja por meio de seus ovos ou então de suas larvas. Pode ser feita também a pesquisa de sangue oculto, a gente vai pesquisar então rastros de sangue lá na matéria fecal, ou então a coprocultura, ou seja, a gente vai fazer a cultura microbiológica das fezes do paciente. Também existem os exames microbiológicos, que são utilizados para detectar a presença de várias doenças bacterianas. Dentre os exames microbiológicos, a gente pode fazer a coloração de Gram, que é bastante conhecida e bastante famosa, né? A técnica de Gram, coloração de Gram, que a gente vai ter então a presença de bactérias na amostra e a gente pode dizer se as bactérias são Gram positivas ou então se elas são Gram negativas, dependendo da coloração nesse teste. Também bastante comum dentre os exames microbiológicos se tem a cultura de urina, então que a gente vai ser capaz de identificar bactérias na urina do paciente. Também podem fazer parte os exames da uroanálise, ou seja, a gente pode analisar a urina do paciente. O exame mais comum que a gente faz na urina é o EQU, o exame qualitativo de urina, exame comum de urina. Então, a gente utiliza na uroanálise como material a urina e a gente vai identificar doenças ou problemas de saúde do paciente nesse material que é a urina. Entre os exames da uroanálise, então o EQU é dos mais solicitados e a gente trabalha com análise física, análise química e análise do sedimento no EQU. No exame físico, a gente vai ver a densidade, a gente vai ver a cor, dentre outros parâmetros. Nos testes químicos, a gente vai ver a presença de glicose, de cetona, de bilirrubina, dentre outros elementos na urina do paciente. E no exame do sedimento, ou então no exame microbiológico da urina, a gente vai ver a presença de hemácias, de leucócitos, de células, dentre outros elementos que também podem ser pesquisados. Aqui dentro do Nescave, um dos grandes carros-chefes, uma das áreas que a gente mais trabalha é a área de análises clínicas. Sendo o Nescave, então, uma empresa de treinamento, formação, qualificação e consultoria que foi criada para a atualização do profissional. O que a gente tem aqui no Nescave? A gente tem diversos cursos, tanto online quanto presenciais, diversos
treinamentos que são voltados para a área de análises clínicas. A gente tem cursos na área de bioquímica, a gente tem cursos na área de microbiologia, a gente tem cursos na área de hematologia, a gente tem cursos na área de uroanálise, a gente tem curso na área de parasitologia, a gente tem curso na área de imunologia, ou seja, a gente abrange basicamente todas as áreas dentro das análises clínicas. Então, se vocês têm interesse por se atualizarem, por fazer um curso de formação profissional com um profissional que é extremamente competente dentro da sua área de análises clínicas, então procure o Nescave, nos procure e peça mais informações sobre esses cursos, porque com certeza a gente vai conseguir ajudar você a crescer cada vez mais na área de análises clínicas, a se aprimorar cada vez mais na área de análises clínicas. Aqui no Nescave, a gente tem professores e profissionais altamente qualificados e que são extremamente reconhecidos dentro das suas áreas de atuação. Os nossos professores, eles são comprometidos a oferecer conteúdo de qualidade e também conteúdo atualizado para vocês. A gente tem, então, como diretoras acadêmicas e científicas do Nescave, eu, a professora Cláudia Funchal, e também me acompanha na direção do Nescave a professora Juliane Rossato. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês nessa videoaula de hoje. Eu deixo aqui para vocês os contatos do Nescave. Então, o Nescave tem Facebook e tem Instagram, e aqui está o nosso arroba. Nos sigam então em @cursosnescave para ficarem ligados por dentro de todas as nossas novidades. Aqui estão os nossos 2 e-mails do Nescave, cursosnescave@gmail.com ou então cursosnescave@nescave.com, caso queiram alguma informação a respeito do Nescave, alguma informação a respeito dos professores e também dos nossos cursos, das nossas qualificações profissionais, dos nossos treinamentos e também das nossas consultorias. Sintam-se à vontade, então, para entrar no nosso site www.nescave.com para ter todas as informações a respeito de tudo que a gente faz nesse momento. Então, muito obrigada e até logo!